Nessa aula vamos falar sobre área e volume do cilindro. Antes de começar a falar sobre o cilindro, devemos lembrar da área do círculo, o comprimento do círculo e a área do retângulo. A área do círculo é essa aqui, ó, é o π vezes o raio elevado ao quadrado. O comprimento do círculo é 2 vezes o π vezes o raio. E a área do retângulo é a base vezes a altura. Observe que o cilindro ele é composto por duas bases. E essa base é o quê? É um círculo. Então, quando você for calcular a área da base de um cilindro, você vai fazer o quê? A área de um círculo. Então, a área da base vai ser o π vezes o raio elevado ao quadrado. Lembrando que o raio é esse segmento aqui, ó. E esse outro segmento ali vai ser a altura do seu cilindro. Então, quando você abre esse cilindro, você vai ter o quê? Um círculo na parte superior, um círculo na parte inferior e esse meio ali que você abre, você vai ter um retângulo. Esse segmento aqui é a altura ali do seu cilindro e esse outro segmento ali na horizontal vai ser o comprimento do círculo, que é o comprimento da circunferência. Então, aqui vai ser 2 vezes o π vezes o raio. E quando você quer calcular a sua área lateral desse cilindro, que é essa parte em vermelho, você vai fazer a área desse retângulo, que vai ficar a base vezes a altura. Então, vai ficar o 2 vezes o π vezes o raio, que é a base, vezes a altura ali, ó, que é o h. E a área total? A área total vai ser a soma das duas bases, então vai ficar 2 vezes a área da base, mais a área lateral ali, ó, que é a segunda fórmula. E o volume, a fórmula de volume é o seguinte, é a área da base vezes a altura. Então, quando você for calcular ali, ó, no seu cilindro, a área da base, você vai fazer π vezes o raio elevado ao quadrado. A área lateral vai ser 2π vezes o raio vezes a altura. A área total vai ser 2 vezes a área da base, porque você tem duas bases ali, que são os dois círculos, mais a área lateral, que é aquele retângulo ali do meio. E o volume é só você fazer a área da base vezes a altura. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, que diz o seguinte. No cilindro a seguir, calcule a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Observe que ali na figura ele deu o raio mede 10, então você pode ali já destacar. O raio é igual ao 10 metros e deu também a altura H, que é igual ao 20 metros. Agora é só substituir ali na sua fórmula. Observe o seguinte, que na letra A ele pede a área da base. A área da base, você deve lembrar que é o π vezes o raio elevado ao quadrado. Agora é só substituir. Como o raio ali é o 10, então vai ficar o π vezes o 10 elevado ao quadrado. O 10 elevado ao quadrado vai dar o 100, então ali a área da base ficou o 100π metros quadrados. Na nossa letra B, ele pede a área lateral. A área lateral, você deve lembrar que é 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura. Substituindo ali os dados, então vamos obter 2 vezes o π vezes o raio, que é o 10, vezes a altura, que é o 20. Então, ali vai ficar 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes o 20 vai dar o 400π metros quadrados. Vamos para a nossa letra C. Na letra C já pede a área total. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Substituindo ali os dados, então vamos obter que 2 vezes o 100π, que é a área da base, mais a área lateral, que ficou 400π. Agora, observe que 2 vezes o 100π vai dar quanto? Vai dar 200π. Então, 200π mais 400π. Somando ali, você vai obter 600π metros quadrados, que vai ser a sua área total. E o volume, na nossa letra D, o volume vai ser igual à área da base vezes a altura. Agora é só você substituir, então isso vai ser igual. A área da base ficou o 100π vezes a altura, que é de quanto ali? Que é de 20 metros. Então ali é só você multiplicar que vai dar quanto? Vai dar igual a o 2000π. Então esse aqui vai ser o volume, 2000π metros cúbicos. Vamos para o nosso segundo exemplo, que pede a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Agora observe que nesse exemplo ele deu o diâmetro. O diâmetro é igual a quanto? É igual a 8 metros. Observe que o raio ele é a metade do diâmetro. Então isso quer dizer que o raio vai ser o 8 dividido por 2, que vai ser igual a 4 metros. E a altura ali a questão já deu que foi o 9 metros. Agora é só substituir ali nas fórmulas. Então na nossa letra A ele pede a área da base. Então a área da base é o π
vezes o raio elevado ao quadrado. Então, isso vai ser igual o π vezes o raio é o 4 elevado ao quadrado ali, então vai ficar 16π metros quadrados. Então, essa vai ser a área ali da base. Vamos para a nossa letra B. Na nossa letra B, ele já pede a área lateral. A área lateral é 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura. Substituindo ali os dados, então vai ficar 2 vezes o π vezes o raio ali é o 4, vezes a altura, que é o 9. Então, isso vai ser igual. O 2 vezes o 4 vai dar o 8, o 8 vezes o 9 vai dar 72π metros quadrados. Na nossa letra C, ele pede a área total. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Vamos substituir ali os dados, então vai ficar 2 vezes a área da base é o 16π, mais a área lateral, que foi o 72π. Agora você vai fazer o 16 vezes o 2 ali, que vai dar o 32π, mais o 72π ali, ó. Somando esses dois ali, você vai obter o seguinte, você vai obter o 104 ali, π metros quadrados. Esse é o valor da área total. E na nossa letra D, como ele pede o volume é a área da base vezes a altura. Substituindo ali os dados, então vamos obter a área da base é o 16π vezes a altura, que vai ser quanto ali? Vai ser o 9 metros. E agora você vai multiplicar, essa multiplicação vai dar 144π metros cúbicos, porque se trata de volume. Vamos para o nosso terceiro exemplo, que diz o seguinte: o cilindro a seguir tem área de base de 36π. Calcule o raio da base, a área lateral e o volume. Você deve utilizar ali a fórmula do dado que a questão te deu, que foi a área da base. Então, vamos para a nossa letra A. A nossa letra A, observe que a área da base é quanto? É o π vezes o raio elevado ao quadrado. Só que a questão já te deu a área da base, então isso quer dizer que o π vezes o raio elevado ao quadrado vai ser igual ao 36π. Observe que em ambos os lados está multiplicando por π. Você cancela e o que sobrar ali você vai resolver. Então, r elevado ao quadrado é igual a 36. Como está elevado ao quadrado, você vai retirar a raiz. Então, r vai ser igual a raiz quadrada do 36. Então, o raio vai ser igual aos 6 metros. Então, a nossa letra A ali já está feita. Vamos para a nossa letra B. Na nossa letra B, ele pede a área lateral. A área lateral é 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura. Substituindo ali os dados, então, a área lateral vai ser 2 vezes o π vezes o raio, que é o 6, vezes a altura, que é quanto ali? A altura é o 15. A questão te deu esse dado ali, ó. O raio, a questão não tinha dado, a gente encontrou. E a altura, a questão deu que foi 15 metros. Quando a gente achou ali o raio ficou quanto? Ficou os 6 metros ali, ó. Vamos substituir ali na questão. Então, isso quer dizer que a área lateral vai ser igual. 2 vezes 6 vai dar quanto? Vai dar o 12. Agora você vai multiplicar o 12 vezes o 15, que vai dar os 180π metros quadrados, que ali vai ser a área lateral. Vamos agora ali para a nossa letra C. A nossa letra C é o volume. O volume vai ser a área da base vezes a altura. A área da base, a questão já deu ali, ó, no enunciado, que ficou o 36π. Então, vezes agora a altura. A altura é o 15. Então, isso quer dizer que o volume vai ser igual ao 36 ali vezes o 15, que vai dar 540. 540π. Como se trata de volume, então vai ficar metros cúbicos. Nessa quarta questão, ele deu o volume ali. Observe que é 600π metros cúbicos. E ele pede a sua altura, sua área lateral e sua área total. Então, ali está faltando, porque está faltando ali a altura ali, ó, no desenho. A gente vai ter que encontrar. Observe que ele deu o raio, que foi quanto? Foi 10 metros. A altura ali, ele não deu no desenho. Então, vamos encontrar essa altura. Agora, observe que ele deu o volume. Como ele deu o volume, você vai utilizar a fórmula de volume. Então, na sua letra A, volume é igual à área da base vezes a altura. Só que eu não tenho altura e também não tenho a área da base. Então, vamos calcular a área da base. A área da base é o π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, vai ser igual a quanto ali? Substituindo, o raio é o 10, então vai ficar o π vezes o 10 elevado ao quadrado, que vai dar o 100π metros quadrados. Então, ali, metros quadrados, que vai ser a área da base. Agora, vamos substituir. Então, isso quer dizer que o volume, ele vai ser igual a quanto? Vai ser igual
ao 100, o 100π, vezes a altura. Só que ele deu o volume é quanto? É 600π, então isso quer dizer que o 100π vezes a altura vai ser igual aos 600π. Observe que de ambos os lados está multiplicando por π, você pode cancelar, ó. E pode cancelar os zerinhos ali dos dois lados, ó. 2 aqui e 2 do outro lado. Então vai sobrar o quê? Vai sobrar que a altura vai ser igual a quanto? É igual a 6 metros. Pronto, já tem altura. Vamos agora para a nossa letra B. A nossa letra B, ele pede a área lateral. A área lateral é 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura. Como eu já tenho raio e já tenho altura, é só substituir. Então, a área lateral vai ficar 2 vezes o π vezes o raio, que é quanto ali? Que é o 10, vezes a altura, que já encontramos que foi o 6. Então, a área lateral vai ficar 2 vezes o 10 ali vai dar quanto? Vai dar o 20, e 20 vezes o 6 vai dar 120π. 120π metros quadrados. Vamos para a nossa letra C. A nossa letra C pede a área total. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Substituindo ali os dados. Observe que eu já tenho o quê? A área da base e a área lateral. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, que deu o 100π, mais a área lateral, que deu 120π. Vamos simplificar. Então, a área total vai ser igual 2 vezes o 100 ali vai ficar o 200π, mais o 120π. Então, somando tudo ali, então a sua área total vai dar 320π metros quadrados. Então, essa aí foi a área total. Vamos para a questão 5, que diz a seguinte situação. O cilindro a seguir tem área lateral de 100π metros quadrados. Calcule a sua altura, sua área total e seu volume. Como ele deu a área lateral, você deve usar a fórmula de área lateral. Então, na sua letra A, você vai pegar a fórmula da área lateral. Observe que ali no desenho, ele não deu a altura, mas ele deu o raio. O raio é igual ao 10 metros e a altura ali a questão não deu, ó. Não deu essa informação na figura. Então, vamos utilizar a fórmula de área lateral. Observe que a área lateral é 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura. Então, isso quer dizer que 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura tem que ser igual a quanto? Ao 100π. Ao 100π ali, ó. Observe que de ambos os lados está multiplicando por π. Você pode cancelar o π e substituir o valor do raio. Então, vai ficar 2 vezes o raio é o 10, vezes o h, que vai ser igual ao 100. Então, vai ficar que o 20h é igual ao 100. O 20 está multiplicando, passa dividindo. Então, o h vai ser o 100 sobre o 20. Então, conclusão, a altura ali vai medir quanto? A altura vai medir 5 metros. Vamos agora para a nossa letra B. A nossa letra B, ele pede a área total. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área lateral a questão já deu, falta agora a área da base. Então, vamos calcular ali a área da base. A área da base é igual ao π vezes o raio elevado ao quadrado. Substituindo ali os dados, então vamos obter que o π vezes o raio elevado ao quadrado, que é o 10. Então, vai ficar o 100π metros quadrados. Agora é só substituir. Então, a área total vai ficar 2 vezes a área da base, que foi o 100π, mais a área lateral, que ficou quanto ali? A nossa área lateral já deu na questão, que também foi o 100π ali, ó. Agora, a área total vai ficar 2 vezes o 100, vai ficar o 200π, mais o 100π. Mais o 100π. Então, a área total vai ficar igual ao 300π. 300π metros quadrados. E na nossa letra C, ele pede o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Então, isso quer dizer que o volume vai ser igual. A área da base ali foi quanto? Foi o 100π vezes a altura. A altura é os 5 metros ali que a gente encontrou. Então, vai ficar que o volume vai ser igual ao 500π. 500π metros cúbicos. Vamos para o nosso sexto exemplo. No sexto exemplo, ele dá a área total que é 128π metros quadrados. E ele deu também o quê? Ele deu a altura. Observe que a altura ali mede quanto? Mede 12. Então, você vai utilizar ali na sua letra A a fórmula da área total. Então, vai ficar assim, ó. Na sua letra A,
a fórmula da área total vai ser igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Só que ele não deu nem a área da base nem a área lateral. Só que a gente sabe a fórmula da área da base e da área lateral. Vamos fazer a substituição. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui 2 vezes a área da base. Observe que a área da base é o π vezes o raio elevado ao quadrado, mais a área lateral, que é 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura. Isso é igual à área total, que é 128 π. Observe que de ambos os lados está multiplicando por quanto ali? Por π. Então você pode cancelar esse π ali, ó, nos dois membros. E você pode dividir essa equação no primeiro e no segundo membro por 2. Se você dividir tudo por 2, vai sobrar o quê? Vai sobrar aqui o raio elevado ao quadrado mais o raio vezes a altura é igual a quanto? Ao 64. Eu só fiz cancelar o π e dividir os dois membros ali por 2. Vamos substituir o valor da altura e passar o 64 para o primeiro membro. Então vamos ficar com o raio elevado ao quadrado mais o 12r menos o 64 é igual a zero. Observe que você caiu em uma equação do segundo grau. Vamos destacar o valor de A, B e C e fazer delta e Bhaskara. Então, o valor de A é quem está com a variável elevada ao quadrado, que é o raio ao quadrado, que vai ser o 1. O valor de B é quem está com variável de expoente 1, que é o 12. E o valor de C é o termo independente, que no caso é o menos 64. Vamos substituir na fórmula do delta. Então, o delta é igual ao B elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, substituindo, vamos obter que o delta vai ser igual. O valor do B é o 12, então 12 ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que é o 1, vezes o C, que é o menos 64. Então, o discriminante delta vai ser igual. O 12 ao quadrado é o 144, menos com menos vai dar mais, e o 64 ali vezes o 4 vai dar o 256. Então, o discriminante delta é só você somar que vai dar 400. Agora é só você fazer o Bhaskara. Como você está na variável r, então vai ficar aqui o r vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz do discriminante delta sobre 2 vezes o valor de a. Então, isso vai ser igual. Observe que o valor de b é o 12, então vai ficar menos 12, mais ou menos a raiz do delta, que é o 400, que a raiz vai ser o 20, sobre 2 vezes o valor de a. Como a é 1, então vai ficar 2. Então, aqui você tem dois sinais. Um você vai somar, o outro você vai subtrair para encontrar as duas raízes. Então, ali vai ficar menos 12 mais o 20 sobre quanto? Sobre 2. O menos 12 mais o 20 vai dar o 8, e o 8 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar o 4. Então, o raio aqui deu 4. No outro aqui, menos 12 com menos 20 dividido por 2. Então, vai dar menos 32 dividido por 2, que vai dar menos 16. Só que não existe ali raio negativo, então o gabarito ali é o raio igual ao 4. Então já fizemos a nossa letra A, vamos para a nossa letra B. A nossa letra B ele pede a área lateral. A área lateral é 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura. Então vamos substituir, então vai ficar que a área lateral vai ser igual a 2 vezes o π vezes o raio, que é o 4, vezes a altura, que é o 12. Então, a sua área lateral vai ser igual. 2 vezes 4 vai dar o 8, 8π vezes o 12. Então, conclusão, a área lateral agora é só você multiplicar o 8 vezes o 12. O 8 vezes o 12 vai dar o 96π metros quadrados. Vamos para a nossa letra C, que pede o volume. Volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume ele vai ser igual. A área da base ali, a questão não deu, então a gente vai substituir ali, ó. Então, vai ficar que a sua área da base vai ser igual ao π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, vai ficar que a área da base vai ser o π vezes o raio ali, ó. O raio a gente já encontrou que foi o 4, então 4 elevado ao quadrado, então vai dar 16π metros quadrados. Agora é só substituir. Então, 16π vezes quanto? Vezes a altura, que é o 12. Então, isso quer dizer que o volume vai ficar o 16 vezes o 12, que vai dar o 192. 192 π. Como é volume, então vai ficar metros cúbicos. No exemplo 7, ele diz o seguinte: no cilindro a seguir, calcule o valor do líquido em destaque. Então, para você fazer o volume desse líquido ali, você precisa da altura dele.
E observe o seguinte, que para você encontrar essa altura ali, que é esse segmento aqui de reta aqui, ó, para você encontrar essa altura é só fazer o quê? É só você fazer o 35 menos quanto? Menos o 20. Faz essa diferença que você vai achar o valor da altura. Então quer dizer que a altura vai ser igual ao 35 menos o 20. Então a altura vai ser igual ao 15 metros. E a questão já deu o raio. O raio foi quanto? Foi o 5. Então, para você resolver, você vai fazer o seguinte: o volume é a área da base vezes a altura. Só que você precisa da área da base, então o volume vai ser igual. A área da base é o π vezes o raio elevado ao quadrado, vezes a altura. Vamos substituir, então isso quer dizer que o volume vai ser... A área da base ficou o π vezes o raio elevado ao quadrado. O raio é o 5. 5 elevado ao quadrado vezes a altura. E a altura ali do líquido foi quanto? Foi o 15. Então, achamos ali a altura. Agora vai ficar aqui, o volume vai ser igual. O 5 elevado ao quadrado vai dar quanto? Vai dar o 25. Então, vai ficar o 25π vezes o 15. Então, conclusão, o volume agora é só você multiplicar ali, ó. Você vai multiplicar o 25 vezes o 15. O 25 vezes o 15 vai dar o 375π. 375π. Só que a questão pede para você utilizar o valor do π. O valor do π é quanto? Para você utilizar ali é o 3,14. Então, vai substituir agora, ó. Então, isso implica que o volume vai ser igual ao 375 vezes o 3,14. Essa multiplicação ali você vai achar aproximadamente o 1177,5 metros cúbicos. Então, esse aí vai ser o valor do volume. Vamos para o nosso último exemplo. Ele pede o seguinte: determine o volume do espaço vazio entre os dois cilindros. Observe que para você achar esse volume desse espaço em branco ali, é só você fazer o quê? O volume do cilindro maior menos o volume do cilindro menor. Então, vamos lá. Então, inicialmente ali, vamos calcular o volume do cilindro maior, que eu vou chamar de V1. Então, o volume vai ser como? Vai ser a área da base vezes a altura. Só que é o seguinte, a área da base já sabemos que é o π vezes o raio elevado ao quadrado, vezes a altura. Como eu estou calculando o volume do cilindro maior, que é o V1, eu vou colocar aqui o V1, então eu vou utilizar o raio do V1 e a altura também do V1. Então vai ficar o π vezes o raio do V1 é o 10, então vezes o 10 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é o 30, que é o do cilindro 1. Então, ali você vai simplificar agora, então vai ficar ali, ó, o π vezes o 100, vezes quanto? Vezes o 30. Aí você vai calcular o volume do cilindro maior. Então, isso aqui vai ser igual ao 3.000 π metros cúbicos. Vamos agora calcular o volume V2, que é o do cilindro menor. Então, o volume V2 vai ser igual à área da base vezes a altura. Então, isso vai ser igual... A área da base é o π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a altura. Então, isso vai ser igual. Como é do V2, observe que o V2 é esse outro cilindro aqui, ó, o V2, que vai ser igual aqui, ó, ao π vezes o raio elevado ao quadrado. O raio mede 8 ao quadrado vezes a altura. Agora, observe que para você encontrar a altura do cilindro menor, você vai fazer o quê? A altura do cilindro maior menos essa altura aqui, ó, menos o 12. Então, esse H aqui, que é a altura do cilindro menor, esse H vai ser igual ao 30 menos o 12. Então, essa altura vai ser igual a 18 metros. Agora, é só você substituir ali, ó. Então, isso vai ser igual ao π vezes o 8 ao quadrado, é o 64, vezes o 18. Agora, é só multiplicar o 64 vezes o 18, que vai dar igual ao 1.152 π metros cúbicos. Como ele quer saber o volume do espaço vazio, então vai ser o volume do cilindro maior, que é o V1, menos o volume do cilindro menor, que é o V2. Agora é só você substituir. O volume do cilindro maior deu quanto? Deu 3.000 π, menos o volume do cilindro menor, que deu 1.152 π. Fazendo essa diferença ali, você vai achar quanto? Você vai achar o 1.848 π. Só que a questão deu o valor do π para você substituir, 3,14. Então, isso quer dizer que o volume do espaço vazio vai ser igual ali, ó,
ao 1848 vezes o 3,14. Então, multiplicando ali, você vai encontrar o volume que vai dar 5.802,72 metros cúbicos. Então, esse aí é o volume ali do espaço vazio.